Nós fomos educados para o princípio da separação, da dualidade. Nós fomos educados para a certeza de alguém presente. Alguém separado da totalidade da vida como ela acontece. Nós fomos educados para ser alguém. Alguém decide, alguém resolve, alguém sabe, alguém escolhe. Nós fomos educados para, nessa escolha, escolher o que nos favorece, o que nos engrandece, enaltece. É isso que desejamos. Nós fomos educados para ser alguém. Alguém que quer o conforto, deseja o conforto. O conforto te faz ser mais, te dá importância, te dá prazer. Aparentemente, isso é muito razoável. Só na aparência, porque na prática, ser alguém que faz escolhas é estar separado da vida com a ilusão de que sabe o que é bom para si mesmo. E que a vida, como ela se mostra, nem sempre é favorável para mim. Então nós fomos educados para ser alguém. Nós fomos formatados para fazer escolhas. Escolhas que nos engrandeçam, escolhas que fazem de nós criaturas humanas diferenciadas, importantes, especiais. Essa é a consciência que temos. Essa é a consciência do eu, da pessoa que eu sou. O resultado disso é que a gente cresce sem lidar com a vida como ela é. A gente não se aproxima dela como de fato ela é, porque nos deram o molde, o modelo. Essa é a consciência que temos, é a consciência do eu. Essa é a nossa mente programada para ser assim, estruturada nesta base inconsciente, mecânica, superficial, comum, cultural. É a presença em nós da mente condicionada. Esta mente do eu, a mente egóica. Nesta consciência egóica. Nós não sabemos lidar com o desconforto, porque nós fomos educados para cultivar o conforto, em detrimento do desconforto. Não sabemos lidar com a dor, porque a dor não é uma coisa boa. E, de fato, todos nós sabemos, de uma forma razoável, que a dor não é uma coisa boa. Mas aqui não se trata disso, se ela é boa ou se ela é ruim. Ela é parte da vida. Se ela é parte da vida, apenas nessa ideia de que eu sou alguém é que posso fazer escolhas, do tipo, eu não quero a dor. Esse eu não quero a dor, nessa ilusão de alguém fazendo escolhas,
já está em conflito, já está em desordem, já está em confusão mental. Então, nós fomos educados para essa confusão mental, para esse modelo programado de ser alguém, de viver nesse condicionamento, nesta escolha, rejeitando o que é doloroso e buscando constantemente o prazer. E assim crescemos. Crescemos sem compreender a vida. Crescemos como os nossos pais cresceram, nossos avós também. Nós crescemos como todos à nossa volta cresceram, como pessoas. É muito estranho aqui, em um encontro como esse, você ouvir algo do tipo que a gente repete sempre aqui, mas é uma coisa inédita, em geral, para a maioria das pessoas, porque elas nunca ouviram essa colocação de que não existe pessoa. A vida não reconhece pessoa, mas você foi educado para ser uma pessoa e quer ser tratado como uma pessoa. Então a dor não pode acontecer, o desconforto não pode acontecer. É esse desconforto que nós chamamos de sofrimento. Observe o que nós, como seres humanos, temos feito ao longo da história da humanidade. Desde sempre, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano está no planeta, ou se vê como alguém no planeta, ele vive dando nomes a tudo. A esse desconforto de dor, ele chama de sofrimento. Como nem sempre o sofrimento está presente em razão da dor, porque nem sempre ela está aí, esse modelo de ser alguém que nós temos, que trazemos nesse condicionamento, nos diz que não é natural, não é parte da vida a dor, o que de fato não é verdade, porque ela é parte da vida. Quando é um dia de sol, você diz assim: puxa, que dia maravilhoso. Quando é um dia de chuva, você diz: que dia feio. Mas quem lhe disse que é um dia feio? A cultura da praia. Porque não dá para jogar bola, não dá para curtir a praia. Quem anda nos dizendo tal coisa, que o dia de chuva é um dia ruim, é um dia infeliz, e o dia de sol é o dia feliz? A gente não faz músicas para o dia da chuva, mas reparem a beleza da chuva. Quando você está dentro de casa e olha, a janela não está aberta, é só o vidro da janela, aquelas gotículas de água sobre a janela. E aquele som. Há tanta beleza na chuva, há tanta beleza no momento da água caindo do céu, mas ninguém enaltece isso, porque é um dia escuro, é um dia sem brilho, é um dia sem luz, mas é um dia que lhe faz perceber algo fora da luminosidade do voleibol e do surf e da praia. Mas você não pode ver, não tem olhos para ver, porque você não sabe olhar. O sofrimento é assim. Os dias chuvosos em que você se depara com seus apegos, seus desejos frustrados, seus medos inconscientes, suas frustrações com as quais você não quer lidar com elas,
São os dias de desconforto, de dor, de sofrimento. Você está diante de uma revelação daquilo que você é, nessa frustração, nessa decepção, nessa dor, nesse sofrimento de ser alguém. Mas não nos deram essa visão de como nos aproximar da vida na totalidade e aqui no momento ter a compreensão de que essa dor aqui está revelando algo sobre mim, que aquele dia ensolarado, quando eu ganhei aquele presente, não estava revelando. Quando um desejo foi satisfeito ou realizado, não estava revelando. Quando todos diziam que me amavam e me paparicavam, não estava revelando. Estou me dando conta de que estou só, estou me dando conta dos meus medos, das minhas dependências, das minhas carências. Estou me dando conta da minha dor. Mas como eu me separo da dor, porque faço escolhas do tipo, eu quero o prazer, mas não quero a dor, aí não me aproximo da questão, não me aproximo do problema. Porque para mim isso é um problema. O prazer não é um problema, a dor é um problema. E a sua educação foi para fazer escolhas. O prazer eu quero, mas a dor não. Ganhar presentes é muito bom, ser lembrado no dia do aniversário. Ser esquecido e não ganhar nada é muito ruim. Isso me faz sofrer, porque me desvaloriza como alguém, porque ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Eu não quero isso. Então eu me separo dessa dor e eu não me dou conta de toda a dependência que existe por detrás dessa necessidade de ser lembrado, dessa necessidade de ser importante aos olhos dos outros. Eu não me dou conta da ilusão da necessidade de ser importante aos meus próprios olhos. Eu não me dou conta de que eu estou me separando da vida e querendo ser especial quando a vida mesmo não me considera. É só a ilusão do contexto de vida cultural, de vida social. É só aí que existe tal coisa, como a vida te apreciando e te vendo como alguém. Não existe tal vida. O ponto é que nós passamos uma vida inteira sem investigar nada disso, sem se dar conta disso, seguindo como todos à nossa volta o mesmo modelo que todos estão seguindo, que precisam ser lembrados, que precisam ser como todos. Nós não temos verdadeira consciência. A nossa consciência é a consciência coletiva, é a consciência dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ascendentes. A nossa consciência é a consciência condicionada, é a mente programada. A nossa consciência é a consciência do eu. Qual é a verdade desse eu? Quem sou eu? Um conjunto de ideias, crenças, avaliações, conclusões, aceitações e rejeições. Quem sou eu? Alguém que se vê como uma entidade separada da vida. Quem sou eu? Alguém que olho para mim mesmo em auto-amor ou em auto-ódio. Olho para mim mesmo em autoestima elevada ou em baixa autoestima. Quem sou eu? Eu sou alguém que olho para mim mesmo como sendo o centro das minhas relações.
E tudo tem que girar em torno daquilo que eu sou. Um grupo sai em uma fotografia, ali tem um grupo. Quem é o primeiro na foto? Naquele grupo da fotografia? Quando você pega a fotografia que foi tirada em grupo, quem você procura? Isso é algo inconsciente, mecânico. Isso funciona de uma forma automática. Esse modelo de ser alguém e viver em alta importância está mais do que comprovado. Você é o centro do seu mundo. Você é o centro de suas experiências. Mas o que é a experiência? O que são as relações? O que são os nossos contatos? Quando você beija alguém, é para fazê-la feliz? Fazê-lo feliz? Não é para ter prazer? Quando você no sexo é para dar ao outro alegria? Compreenda isso. Nós estamos vivendo em um modelo onde o centro do universo sou eu. Agora, de que universo você está falando? Do universo imaginado pelo pensador, pelo experimentador, por esse eu. Então não é a vida que lhe promove o sofrimento, é a forma como você se relaciona com a experiência. A partir desse experimentador, nesse modelo de pessoa, como sendo o centro, que faz escolhas. Então não existe sofrimento na vida. Só existe sofrimento em mim. Na realidade, a base desse mim é a continuidade das minhas escolhas, das minhas decisões, das minhas coisas. De que coisas você está falando? É com base nesse eu, que é o experimentador, que você tem um carro que podem roubar. É com base nesse eu que você tem uma namorada que o seu melhor amigo pode tomar de você. É com base nesse eu que você tem o que é seu e você diz meu. Mas de que eu você está falando? Reparem, nós passamos uma vida inteira sem investigar a natureza do eu, a natureza desse que sofre. E ele sofre porque ele rejeita o que é, porque ele tem uma ideia de como as coisas deveriam ser para ele, ou precisam ser para ele, porque ele é o centro. Ele é o centro. Estamos juntos aqui, gente? Está muito complicado isso. Observe como você lida com o dinheiro, como você lida com a família, como você lida com a saúde. Tudo é seu. Olha que absurdo, a saúde é sua. Você decide quando vai dar uma topada e quebrar o dedo. Então o dedo é seu, o corpo é seu. Você decide quando vai ficar resfriado ou quando vai ter um torcicolo. Isso diz respeito ao corpo. Ele é seu, se ele fosse seu, você controlaria isso. Se a saúde fosse sua, você não se permitiria adoecer. Ela não é sua. Você não tem o corpo e não tem a saúde. E fica dizendo para todo mundo que tem uma forte saúde, uma boa saúde, e que tem que cuidar da saúde. Quem vai cuidar da saúde se você não evita nenhuma topada na cadeira da sua casa? O que você controla? Quem é você? Percebem o problema? O problema é esse, você se vê como alguém presente na experiência.
sendo o senhor da experiência. O centro, o eu, o ego. Isso é a pessoa. Ah, me fale, o que é o ego? É esse centro falso. O ego é o centro falso. Você não existe. Acredita existir porque o pensamento diz que você está aí tendo coisas, tendo ideias, que são só ideias, que na verdade não são suas. Estão aí circulando dentro da sua cabeça porque você foi educado para acreditar nelas. Condicionamento puro. Você não tem o corpo, você não tem a saúde, você não tem as coisas que acredita ter. Você não tem a verdade da crença que tem. Ela também não é sua, porque ela pode mudar. Você acredita numa coisa hoje, amanhã acredita em outra. Quem está aí acreditando em tudo isso? Quem é você? Então, quando você vem e diz, o que faço? Como posso me livrar do sofrimento? Você não pode. Você não pode se livrar do sofrimento. Primeiro você tem que ser alguém. Isso você já conseguiu ser. Mas isso lhe dá a ilusão da identidade, que o pensamento diz que você é. Agora você tem que soltar essa ilusão de ser alguém. É quando você se dá conta de que o sofrimento não é para você. É quando você se dá conta que o que você chama de sofrimento é o desconforto, que surge quando esse alguém aparece na ilusão para querer se livrar do que não quer fazendo escolhas. A boa notícia é que a natureza da verdade, nela não há sofrimento. E a natureza da verdade é você, quando não há mais a ilusão de alguém. De alguém que tem coisas, que ao perder elas, sofre, porque perdeu. Investigar a natureza do eu é compreender a natureza dos seus apegos, dos seus desejos, das suas escolhas, das suas ilusões, que se situam em você com base no pensamento que você tem sobre si mesmo, sobre o outro, sobre a vida à sua volta. Assim, a libertação do sofrimento é possível, mas não é para você. A libertação do sofrimento é a ciência de que o sofrimento é uma imaginação construída pelo pensamento para uma suposta identidade que se vê presente, também estabelecida aí pelo pensamento. Quando o pensamento surge, que a ideia de ter aparece. Quando o pensamento surge, tudo que você tem é memória. A sua experiência é de memória. Se você é um músico, sua experiência é de memória. O instrumento que você tem é uma memória. Você é anterior ao braço que toca o violino. Você é anterior aos dedos que tocam o piano. Você é anterior à habilidade que um dia adquiriu fazendo tais coisas. Não há essa realidade de um músico, não há essa realidade de um instrumentista, não há essa realidade de alguém. Você é anterior a isso tudo. E essa é a verdade presente. Então, se alguém roubar o violino de quem não tem, ele não vai sofrer, porque ele não é um músico. Compreende o que eu quero dizer? Ninguém pode roubar uma habilidade de quem não tem. Você é anterior à habilidade que tem. A sua natureza real não está na memória.
E tudo isso está na memória. O piano para o pianista, o violoncelo para o instrumentista, os dedos para as mãos do pianista, a habilidade para aquele que toca o violino. Tudo isso é parte da memória. Esse corpo é a memória, algo real, presente. Além disso, anterior a isso. Mas enquanto a memória prevalecer na sua vida, você vai ter coisas e vai sofrer se perder essas coisas. Você vai continuar buscando coisas para ter mais delas, para ser mais com elas. E você não pode ser mais do que você já é, quando exatamente não é alguém procurando mais, segurando mais, sustentando mais, agarrado a mais. É muito estranho isso tudo, não é? É muito estranho ser alguém. É muito estranho se ver na ideia, no pensamento, na memória, tendo essas coisas. Não é estranho? Porque a memória surge e com ela você surge para ter essas coisas. Então, quando você vem a mim e diz assim: estou sofrendo, você é a memória em sofrimento. Se dê conta disso. Não se afaste disso, não rejeite isso. Não se separe fazendo uma escolha. Se você não se separa fazendo uma escolha, você vive isso. E viver isso lhe traz a compreensão de que aqui presente, tudo que temos é o que aparece e desaparece. Mas essa compreensão lhe mostra a ilusão do que isso representa. Então, isso é o fim dos seus apegos. Isso é o fim desse impostor que está no controle e que faz escolhas. Isso é o fim do eu. Portanto, meditação é viver isso. É só quando você vive isso que a compreensão surge. Meditação é compreensão da vida. E compreensão não é para alguém. Compreensão está presente quando esse alguém se dissolve, quando essa ilusão com esse alguém desaparece. Para ter coisas, ou tendo perdido coisas, ou precisando de coisas. Então há algo diferente presente quando o ego não está, quando o eu não está, quando esse modelo em que nós fomos treinados para viver, programados para se situar, não está mais presente. Faz algum sentido isso? Faz algum sentido? Aqui, você veio do Canadá, você veio da Áustria, você veio de Portugal, você veio da França. Pessoas nessa sala. Outros vieram de onde? Se já estão no Brasil, mas estão no Brasil. E você veio de onde? Qual é a sua origem? De onde você vem? Quem é você? Sem a memória, de onde você vem? Sem a história que o pensamento estabelece sobre um personagem que você acredita estar aí. Você acredita estar aí, presente como alguém, por exemplo, escutando essa fala. Sem a memória, de onde você vem?
Você é uma menina ou é um menino? Sem a memória, o que significam essas palavras? Agora, com a memória, elas começam a ter significado. Mas para quem? Isso aqui é um grande jogo. Um jogo vazio, no vazio, onde não tem ninguém, onde não tem alguém falando, onde não tem alguém ouvindo. Então por que você está brigando? Olhe para as pessoas, elas estão brigando por heranças, heranças deixadas para quem? Por quem? Porque o medo está presente em nós, em lidar com recursos como o dinheiro ou a saúde, se isso não é seu. Da mesma forma que chegou, vai desaparecer. Quem vai controlar isso? Olhem para as pessoas, como elas estão presas à ideia de possuir e do poder que aquilo que elas possuem confere a elas. Elas possuem o dinheiro. Olha o poder que há por detrás da ideia, que é só uma ilusão de que alguém pode controlar tal coisa. Isso é a base do medo para alguém. Só alguém tem medo, porque só alguém possui ou acredita possuir o que de fato não é seu, porque nada é seu. Como pode possuir? Possuir o quê? Controlar o quê? Então por que o medo? Aonde isso se sustenta? Você aprendeu a viver assim, com medo, olhando para o futuro. Que futuro? A vida só aconteceu até agora. O futuro nunca existiu, jamais irá existir. Nós temos a vida acontecendo do jeitinho dela e você não controla isso. Mesmo assim, você tem medo? Medo do quê? Medo de quem? Medo do futuro. Quem no medo? É só um pensamento, é só um registro de memória, é só o pensamento se projetando para uma suposta identidade amanhã para sofrer algo que não deseja. Então não pergunte a mim o que é esse estado de realização. Aqui eu investigo com você o que não é esse estado. E com certeza esse estado não é essa condição psicológica de contração de uma identidade que se vê como centro do mundo e sendo vítima de tudo, inclusive dos próprios pensamentos, como se isso de fato fosse seus pensamentos, como se de fato você estivesse produzindo isso aí. Nem isso você tem direito a fazer, você não pode produzir esses pensamentos. Se você se dá conta disso, isso dissolve. Todos esses diversos quadros de sofrimento psíquico, de sofrimento mental, de sofrimento emocional, isso é algo presente em razão desse sentido de separação entre você e Deus, entre você e a vida. Esse sentido de separação é algo que o pensamento tem construído. Esse modelo de dualidade